Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em Ciências do Comportamento. Essa aqui é uma terceira parte de uma sexta aula de um curso de Psicologia e Educação, onde a gente está falando em relação às contribuições da psicologia em relação ao desenvolvimento humano, tá? Nessa aula aqui a gente vai falar em relação a esse autor que é muito importante, que é o Levi Vygotsky e a sua visão histórico-cultural, tá? Levi Vygotsky, né, ele é um russo que era psicólogo, né? E a principal pergunta que fundamentou, né, e orientou em relação ao desenvolvimento da sua perspectiva em relação ao desenvolvimento seria sobre como as pessoas se formam, desenvolvem e aprendem, ok? Para isso, né, ele vai fazer uma contribuição em relação a essas perspectivas relacionadas ao desenvolvimento humano, utilizando conceitos marxistas e socialistas, pensando em relação a como que ele poderia transformar o conhecimento da psicologia naquela época onde ele estava inserido, tá? Lembrando que ele vem de uma Rússia, né, de uma União Soviética, melhor dizendo, né, que estava sendo muito influenciada em relação a uma perspectiva marxista e socialista, ok? E aí ele vai fundamentar, né, a sua perspectiva da psicologia histórico-cultural, tá? Da mesma forma como o Vallon, tá? O Vygotsky, ele vai utilizar muito então os conceitos do Marx nessa perspectiva de entender que o ser humano é um ser social e ele vai ser influenciado em relação a um fator sócio-histórico, ou seja, questões sociais, questões do ambiente, questões econômicas vão influenciar em relação a como que as pessoas elas vão se desenvolver e como que a gente vai ter uma manifestação social de funcionamento social do ser humano, tá? Além disso também vai ter uma consideração, né, em relação a questões relacionadas às emoções e às motoricidades, como já foi discutido no Vallon. Ele vai contribuir, né, e complementar toda essa perspectiva, trazendo o papel do trabalho, né, e dos instrumentos para a formação das pessoas, né? Justamente porque ele está sendo influenciado em relação a essa perspectiva marxista, no qual, né, as pessoas elas vão utilizar determinadas ferramentas para poder exercer determinadas funções dentro da sociedade, né? Ele vai incorporar essa perspectiva dentro da sua perspectiva da psicologia e sobre o desenvolvimento humano, tá? O Vygotsky, né, da mesma forma que o Vallon, né, ele vai fazer uma crítica muito forte em relação a uma perspectiva mais biologizante do indivíduo, tá? Então a perspectiva do behaviorismo, né, que considerava, né, que o comportamento, ou a aprendizagem, né, a manifestação do indivíduo estaria associada em relação à influência de um estímulo que vai gerar uma determinada resposta, né, ele vai criticar esse modelo e ele vai propor um modelo que vai considerar uma terceira variável, que seria uma variável de mediação, ou mediador, tá? Esse mediador, né, ele vai ser influenciado em relação a duas perspectivas que são muito importantes, que são centrais dentro da perspectiva do Vygotsky, tá? Que seriam os instrumentos, tá? Que seriam justamente ferramentas físicas ou simbólicas que são utilizadas pelos seres humanos para poder interagir com o seu mundo e tentar transformá-lo ele de alguma forma, tá? Isso aqui pode ser um lápis, né, um machado, uma espada, né, um caderno, tudo isso são instrumentos, né, que vão ser utilizados para os seres humanos poder interagir com o mundo e construir determinados tipos de conhecimento, como por exemplo, um machado eu vou utilizar ele para poder cortar uma determinada árvore, tá? E isso vai trazer questões relacionadas a como que eu vou construir esse conhecimento de que esse machado é utilizado para essa função, né? E esses instrumentos eles vão estar influenciando em relação a como que eu vou me comportar, né? E como que eu vou construir determinados conhecimentos, ok? E também a gente tem os signos, né? Então, que são símbolos ou sistemas simbólicos, como por exemplo a linguagem, tá? Então a linguagem ela não é uma coisa material, né? E a gente vai utilizar, por exemplo, letras para poder simbolizar uma determinada palavra, que vai ter um determinado significado ou conceito, que do ponto de vista social, né, vai simbolizar uma determinada coisa, como por exemplo a palavra garrafa, né? Ela vai ter determinadas letras ali que vão formar essa determinada palavra, mas a palavra garrafa em si ela não significa nada além de que nós seres humanos demos um nome em relação a esse objeto, né, e a gente vai entender que um determinado objeto, como por exemplo esse aqui, né, vai ser chamado de garrafa, tá? Então é uma perspectiva simbólica em relação a como que a gente constrói um determinado tipo de conhecimento e como que ele influencia em relação à nossa compreensão do mundo, ok? Então esses signos, esses símbolos, esses instrumentos, eles são influências, né, vão ser influenciados pelo contexto social, cultural e também simbólico. Tá escrito errado ali, tá? Mas todo o contexto social, cultural e histórico vai influenciar em relação à utilização desse signo, desses instrumentos, e vai influenciar em relação à manifestação de um determinado comportamento, ok? Então, a mediação, né, vamos pensar em um exemplo no seguinte, tá? Do ponto de vista do behaviorismo, né? Então, se a criança, ela vê um determinado alimento, tá?
seria um estímulo ali, uma resposta fisiológica que ela teria, por exemplo, seria sentir fome, tá? Então ela vai pensar em relação a como que ela vai comer, tá? E a manifestação de um comportamento efetivo seria justamente comer para poder saciar aquela fome, tá? Porém, o Vygotsky ele vai acrescentar um mediador que vai influenciar em relação a essa interação aqui, que seria, por exemplo, né, que a criança, tá? Ela vai aprender socialmente que ela precisa lavar a mão, tá? Então, os pais dela vão dizer que antes dela comer, né, ela vai ter que lavar a mão, tá? Ou que vai estar envolvida em relação a um símbolo, né, que seria uma norma social, uma norma de etiqueta ali, que vai ser passado por ela através da linguagem, né? Então, essa interação social e também os instrumentos, como por exemplo o sabão, a pia, que vai mediar em relação a essa interação e a manifestação desse comportamento, tá? É um exemplo bobo, tá? Eu sei, mas né, que mostra um pouco em relação a esse papel do mediador em relação ao comportamento que vai ser manifesto pelos sujeitos, certo? E aí, né, esse mediador, né, dentro da perspectiva do Vygotsky, né, vai ser fundamental para que a gente tenha o desenvolvimento dos processos mentais superiores, tá? O que são esses processos mentais superiores? Basicamente, o Vygotsky ele vai fazer uma separação entre o que ele vai chamar de processos mentais elementares ou funções mentais elementares e funções mentais superiores, no qual as funções mentais elementares a gente está falando em relação a uma perspectiva muito básica do funcionamento do ser humano, tá? Como por exemplo, né? Comportamentos que têm uma origem biológica e inata, como por exemplo chorar, né? Do bebezinho, tá? Então essa aqui é uma função mental, né, que é muito básica do ser humano, né, que ele basicamente nasce com ela e ele vai manifestar isso, né, dentro da sua interação, né, seja com os instrumentos, seja com os seres humanos, tá? Do ponto de vista social, tá? A maioria das respostas que a gente vai ter, né, das formas que a gente vai interagir, né, com o mundo, vai ser uma forma que vai envolver muita questão automática e reflexiva, né, também trazendo uma perspectiva do Piaget e do Vallon, e que não dependem necessariamente da interação social da pessoa, tá? Então, um ser humano ele nasce, né? Mesmo que ele esteja numa ilha deserta, ele ainda vai chorar, né? Ele ainda vai sentir fome, tá? Ele ainda vai ter uma percepção de frio, de medo, de insegurança, né? E tudo isso vai ser uma questão biológica e estruturante em relação à psique daquela criança, tá? E aí a gente vai ter as funções mentais que são superiores, que vão estar envolvidas em relação à construção de habilidades mais sofisticadas, como por exemplo as habilidades cognitivas, de prestar atenção, de memorização, de raciocínio, de representação mental, tá? Além disso, essa criança ela vai ter uma maior consciência em relação ao seu processo de funcionamento, né? Então ele vai ter um controle consciente e voluntário em relação às suas ações, aos seus processos de pensamento, tá? E esses processos aqui, que são processos superiores para o seu desenvolvimento, tá? E aqui trazendo uma perspectiva marxista, ele depende dessa interação social, tá? Como a gente é um ser social, né? Essa função mental ela vai depender justamente da nossa interação com outras pessoas, que vai ser mediada justamente para a gente conseguir construir determinados conhecimentos a partir dessa mediação ali com os outros sujeitos, né, com as pessoas à nossa volta, tá? Então, essas interações, né, que a gente vai ter do ponto de vista social, vai construir determinados signos, né, simbolismos que vão influenciar o nosso conhecimento e vai determinar em relação a como a gente vai utilizar determinados instrumentos que vão mediar, né, os nossos comportamentos e essas manifestações em relação ao funcionamento dessas funções mentais, tá? E aí, o Vygotsky ele não faz necessariamente uma diferenciação entre fases do desenvolvimento como é feito, né, no Piaget e no Vallon, tá? Mas ele faz algumas caracterizações em relação a determinadas características de determinados momentos e fases que esses indivíduos vão passar. Como, por exemplo, uma fase que ele vai chamar de uma fase pré-verbal, tá? Essa fase pré-verbal, tá? É uma fase no qual a criança ela vai fazer um uso do que ele vai chamar de uma pré-linguagem, né? Um uso pré-intelectual da linguagem. Então, por exemplo, a linguagem que a criança vai manifestar, como por exemplo chorar, sorrir, balbuciar, né, é uma linguagem não verbal, né, então ela não tem um símbolo por trás ali, tá? Que vai ser muito influenciada em relação à mediação social, tá? Enquanto, né, ela também vai ter uma interação que é mais reflexiva com os objetos à sua volta, como por exemplo pegar um objeto e segurar ele, ou colocar na boca e fazer um movimento de sucção, né, que vai ser uma mediação instrumental em relação a como que ela vai construir, né, essa capacidade de se comunicar, tá? Além disso, né, ela vai utilizar esse pensamento para poder avaliar os fenômenos, prever e estabelecer relações em relação às situações de causa e efeito, né? Então,
vou usar um exemplo de uma aula anterior, né? Então, vou pegar um determinado objeto, que é um instrumento, né? Vou apertar ele com um patinho de borracha, ele vai emitir um determinado som, tá? Então, isso vai influenciar em relação a como que eu consigo prever que apertar esse objeto vai causar um determinado efeito, que seria ouvir um determinado som, tá? Isso aqui ele vai chamar basicamente de um processo que está associado em relação a uma inteligência primária, que é uma inteligência extremamente rudimentar, né, que não faz usos tão sofisticados em relação a instrumentos e símbolos, ok? E aí, né, a linguagem Vygotsky, né, vai ter uma influência muito forte em relação ao desenvolvimento das pessoas, né, e ele vai fazer uma diferenciação em relação a diferentes perspectivas do uso da linguagem, como por exemplo a linguagem egocêntrica, tá? Nessa fase aqui, ou melhor, nesse momento aqui onde a pessoa vai utilizar essa linguagem egocêntrica, né, ela vai estar utilizando uma linguagem mais externalizada, tá? Então essa criança, né, ela ainda não tem um pensamento interno, né, que seria essa voz interior de pensamento que a gente tem, tá? Ela tem uma fala justamente mais exteriorizada para fora, justamente tentando se comunicar com as outras pessoas, tá? O que vai estar associado em relação ao que ele vai chamar de pensamento interpsíquico, né? Que é um tipo de pensamento que precisa de um processo de mediação com outras pessoas, tá? Então, a criança ela não consegue ainda se comunicar consigo mesma de uma forma bem estruturada, né? Então, esses processos de pensamento internos, no qual ela não depende das outras pessoas, tá? Ela ainda precisa da outra pessoa para poder manifestar um determinado tipo de linguagem, tá? Isso vai ser gradualmente desenvolvido, tá? Então, por exemplo, um bebezinho, né? Essa fala egocêntrica, né? Que vai ser externalizada, por exemplo, vai ser o choro, né? Uma criança um pouquinho mais velha vai começar a balbuciar umas primeiras palavras, né? Ou seja, ela ainda não está pensando de uma perspectiva formal dentro da cabeça dela, né? Que quando ela balbucia mamá, mamá, né? Significa mamãe ou coisa do tipo. Mas sim, né? Que vai ter uma função, uma perspectiva que vai estar sendo mediada ali em relação à mãe dela, né? Que vai começar a dar mais atenção para a criança, né? Porque a criança está chamando ela, tá? Então, esse tipo de pensamento, né, ainda é um pensamento que vai ser guiado e mediado em relação à interação social. Isso vai ser chamado de interpsíquico, ok? E aí, né, quando a criança ela evolui um pouquinho mais, né, ela vai ter um desenvolvimento em relação a uma linguagem interior, no qual ela vai começar a desenvolver justamente essa linguagem mais interna, né, que seria justamente a criação de representações mentais de um pensamento mais complexo do ponto de vista cognitivo, né? Ela vai ter essa voz interior para poder pensar nessas questões, né, e ela vai ter a capacidade de fazer essa fala mais internalizada, ou seja, uma fala para dentro, que vai estar associado em relação a um pensamento que é intrapsíquico, né, que é um pensamento que não depende necessariamente de mediação, ou seja, a criança ela consegue desenvolver esse tipo de pensamento de uma forma mais autônoma, ok? E aí, né, um dos principais conceitos da perspectiva do Vygotsky é o que ele vai chamar de zona de desenvolvimento proximal, né, que é o chamado de também de ZDP, ok? Basicamente o ZDP vai mostrar que a criança ela vai estar em duas fases, né, ou melhor, duas zonas ali em relação ao seu desenvolvimento. Uma dessas zonas vai ser chamada de desenvolvimento real, no qual seria um conhecimento ou habilidade que a criança já possui, né, como por exemplo, a criança ela consegue pintar, né, ou desenhar, tá? Então, um conhecimento que ela adquiriu, né, e ela tem autonomia, ou seja, de uma perspectiva de pensamento intrapsíquico aqui, para poder desenhar e pintar sozinha, tá? Porém, né, essa criança, né, ela não consegue ler, né? Então, para ela ter acesso a um material de leitura, ela precisa da mediação, né, de uma outra pessoa, tá? E isso vai ser chamado de zona de desenvolvimento potencial, que seria justamente uma habilidade ou um conhecimento que a criança ela pode desenvolver a partir da perspectiva de uma mediação, tá? Ou seja, um tipo de pensamento mais interpsíquico, ok? A zona de desenvolvimento proximal é justamente a distância que a gente tem em relação, né, ao caminho que essa criança precisa percorrer para poder adquirir um determinado tipo de conhecimento ou habilidade, tá? Então ela está num nível de desenvolvimento, né, que seria um desenvolvimento real em relação àquilo que ela consegue fazer, e o desenvolvimento potencial seria em relação àquilo que ela pode fazer, né, que só que ela ainda não consegue fazer, porque ela ainda precisa da mediação de uma determinada pessoa para poder chegar nesse momento onde ela vai conseguir, por exemplo, pegar um livro e ler esse livro sozinha, tá? Então isso vai ser chamado de zona de desenvolvimento proximal, né, no qual, né, a criança ela vai se desenvolver justamente quando essas distâncias em relação ao conhecimento que ela tem e ao conhecimento que ela pode adquirir para se desenvolver de uma forma mais autônoma, né, ele vai ser diminuído ou aumentado em relação a como que essa criança vai se desenvolvendo, né, e adquirindo conhecimento em relação ao funcionamento do mundo, tá? Isso vai durar basicamente a vida inteira da criança, tá? Então a gente ainda está dentro de uma perspectiva de uma zona de desenvolvimento proximal, no qual, né, existem conhecimentos, né, que a gente ainda não consegue fazer sozinhos, né, e a gente vai
né, utilizar o nosso desenvolvimento real, né, ou seja, a perspectiva que a gente tem os dias de hoje, em relação ao conhecimento que a gente tem do dia de hoje, para tentar alcançar esse desenvolvimento potencial, ok? Nas crianças isso fica mais claro, né, mas basicamente o Vygotsky ele traz uma perspectiva no qual a zona de desenvolvimento ela se amplia para a vida toda do sujeito, certo? Gente, essa aqui foi a aula, tá? Aqui tem um roteirinho de estudos para vocês poderem basear nessas perguntas aqui para poder estudar em relação ao que foi discutido nessa aula. Na próxima aula a gente vai falar um pouco em relação à inclusão social e também negligência, e para isso a gente vai se basear nesses textos aqui, tá? Aqui são as referências que eu utilizei para poder basear essa aula. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.